Saprinsky Meditações apresenta o áudio Carne é Carne. Tape 102B de 1954 e Despertar do Espírito. Tape 153A de 1963, de Joel S. Goldsmith. Bom dia. Esperamos que você absorva silenciosamente o que acontecerá aqui por 45, 50 minutos. Desejaríamos que você estivesse aqui conosco, mas não podemos levá-lo nessa jornada. Tudo bem, vamos começar com esta citação que nos foi dada. Grande é o mistério da divindade, Deus manifestado na carne. Grande é o mistério da divindade, Deus manifestado na carne. Existe o mistério da divindade. Deus é seu ser individual. Deus se manifesta como você. Esse é o grande segredo de toda a mensagem e missão do Mestre, Deus manifestado em carne. Deus se manifesta como seu ser eterno. Agora não se confunda com a palavra carne. A carne não significa algo que você corta com uma faca ou a carne do corpo de você. Deus manifestado em carne significa Deus manifestado como seu ser individual, seu verdadeiro ser. Deus é o seu verdadeiro ser. Deus é aquilo que olha através de seus olhos e que você identifica como eu. Eu, Joel. Eu, Mildred. Eu, Mary. Que o eu, Deus, é esse eu. Não diga, eu sou Deus. Deus é eu. Nunca diga, eu sou Deus. Nunca faça isso. Por que você tem que acreditar que Joel é Deus, ou que Maria é Deus, ou Jim é Deus? Mas Deus é, e Deus constitui tudo que realmente é Joel. Deus constitui tudo que é Jesus, e Maria, e Guilherme, e Mateus, e Marcos, e Lucas. Deus constitui o ser individual. Deus é a vida, a substância e a própria forma do seu ser. Grande é o mistério da divindade, Deus manifestado na carne. Ao perceber isso, você começa a perder parte da sua individualidade pessoal. Você se dedica cada vez menos aos seus negócios, e mais a essa individualidade divina. Quanto mais você convive com a ideia de que Deus constitui meu ser, mais percebe que Deus é responsável pelo meu suprimento. Deus é responsável pelos meus negócios. Deus é responsável por minha atividade profissional. Deus é responsável pela minha casa. Deus é responsável pelo meu sucesso. Você vê, cada vez mais, Deus entra e cada vez menos o eu. Cada vez mais, a responsabilidade está no ombro dele, cada vez menos no meu, no seu. Todo o mistério da divindade está na compreensão de que Deus constitui o nosso ser. Nós não somos mortais como parecemos ser. Não somos carne e sangue, como parecemos ser. Deus constitui o nosso ser. Não temos divindade própria. Nós não temos santidade. Nós não temos pureza. Nós não temos integridade. Não temos lealdade e não temos fidelidade. Deus é a vida do nosso ser. Por que você me chama de bom? Há apenas um bem. Deus, o centro do meu ser, a realidade de mim, é bom. Por que me chama de sábia? Existe apenas uma sabedoria, a sabedoria de Deus, manifestada como meu ser individual. Não faz diferença se você é poeta, escritor, músico, médico. Quaisquer que sejam suas capacidades, elas não são suas. São capacidades de Deus, a menos que você seja um desses vendedores forçadores de barra. Ser vendedor não é uma qualidade sua, é uma qualidade de Deus. É por isso que não há necessidade de forçar a barra. Não há necessidade de forçar nossos produtos a ninguém. Deus constitui nossa capacidade de vender,
E Deus permite que nossas perspectivas saibam o valor do que temos sem nossa coerção e força. O mistério da divindade é a realização de Deus encarnado como seu ser individual, Deus manifestado como seu ser individual. Certamente Jesus veio dizer que eu e o Pai somos um. Certamente ele veio para dizer que, tu me vês e vês o Pai que me enviou, mas você também se lembrará de que ele disse, seu Pai e meu Pai. Eles nos incluíram nesse relacionamento com Deus. Ele não se pôs em uma nuvem. Ele sabia quem era seu Pai. Ele sabia que seu ensino não tinha valor, se o ensinasse como capacidade de Deus e não como nossa. Porque o que poderíamos aprender com ele se estivéssemos falando de alguém separado de nós? Qual seria o exemplo dele na terra, se ele não fosse de carne e osso como nós? Qual seria o bom ensinamento dele, se ele fosse literalmente algo que Deus enviou especialmente à terra? Com que finalidade? Nos dizer algo que não conseguimos cumprir. Ele poderia fazer jus a isso por causa de seu nascimento e missão peculiares. Podemos, se não tivermos esse nascimento e missão? Não, mas o segredo é que temos esse nascimento e missão. O segredo é que somos imaculadamente concebidos. Na verdade, somos filhos de Deus. Você diz, e o nascimento ou concepção humana? Bem, também posso contar um pequeno segredo sobre isso. Tem sua crença. Ele tem como fundamento a crença de que existe uma semente na fêmea, que é a semente de uma criança, e que há uma semente no macho, que é o fertilizante, e que quando você junta as duas... Agora, a grande questão é, de onde vieram essas duas sementes? Um homem os fez? Uma mulher o fez? Você tem a capacidade de formar essa semente no homem ou na mulher, ou isso é algo que, de alguma forma, chega lá? E a resposta você sabe. Nenhum homem ou mulher pode fazer essa semente. Já foi tentado. Nenhum homem nem mulher pode combinar produtos químicos e fazer essa semente. E se pudessem, de onde viriam os produtos químicos? Tudo tem como base o invisível aparecendo visivelmente. E assim, em um dado momento, existe um invisível, que se torna visível como a semente no corpo da mulher. Num dado momento, existe um invisível, que se torna visível e tangível no corpo do homem. E então há um momento em que eles são separados e reunidos. E tudo acontece como? Por uma atividade que nenhum de nós sabe nada sobre humanamente. Nenhum de nós conhece, nem o modo nem os meios da atração que nos une como machos e fêmeas, mesmo que seja uma atividade do invisível que aparece no visível. Agora, então, depois de compreender o fato de que as colheitas estavam no solo antes da semente, você começará a ver que a criação é um ato de um princípio invisível, manifesto visivelmente. Deus encarnando-se na forma manifesta. E então você saberá que o relacionamento do Mestre com Deus é o nosso relacionamento. Quem foi que disse, não chame ninguém na terra de seu pai? Quem foi que disse isso? Bem, então, ele estava dizendo que nenhum homem na terra era o pai dele ou o seu pai. Então ele estava chamando você do mesmo sangue e do mesmo relacionamento que ele. Ele não chamou ninguém na terra de seu pai, e portanto, a igreja diz, ele foi imaculadamente concebido, mas eles esquecem do que ele disse, não chame ninguém na terra de seu pai. Pois um é seu pai, que está no céu. Nos dá o mesmo relacionamento que ele trouxe para o mundo. E ele poderia muito bem ter dito, não chame nenhuma mulher de sua mãe, porque nenhuma mulher é sua mãe. Deus é o princípio criativo deste universo. Deus dentro de si, o homem e a mulher, é o princípio criativo que aparece infinitamente como homem e mulher e é neutro. Mas é a mesma vida aparecendo como homem e mulher e neutro.
E então o verdadeiro mistério da divindade é o quê? Conhecendo sua verdadeira identidade, sabendo que Deus é sua individualidade. Para entender o assunto da carne e do corpo, você deve entender o significado desses termos aparentemente contraditórios, que não são de todo contraditórios. Elas não são mais contraditórias do que quando você lê nos escritos do infinito Way que Deus é o único poder. E então quando você me coloca na classe de um praticante, sussurro para você, Deus não é poder de forma alguma e nada contraditório sobre isso. Quando estamos conversando normalmente, e o assunto do poder surge, a pergunta é, o que é poder? Agora, deixe a responsabilidade repousar em Deus. E assim você entenderá que, quando entramos em meditação, entramos apenas com o propósito de que Deus possa se revelar, que não somos mais dependentes do que sabemos, pensamos, sentimos, ouvimos, lemos, mas que vamos para a fonte dentro de nós mesmos. Esse é o objetivo e o propósito da meditação, retornar à fonte dentro de nós mesmos, o Pai interior, o princípio criativo, e permitir que ela se revele seu plano para nós. Agora pense em algo que tem essa grande capacidade de evoluir neste mundo e tente dizer o que queremos. Quando sabia o suficiente para nos fazer, agora, você passou por isso para o enigma da palavra carne. Esse é um grande enigma para os metafísicos, o assunto da carne ou do corpo. Onde o corpo se encaixa nesse esquema espiritual? Onde a palavra carne se encaixava? E nesse ponto, as escrituras são claras, embora tenham sido interpretadas de maneira a torná-las caóticas. Aqui temos declarações como, na minha carne, verei a Deus. Isso faz da carne algo bom, não é? Que toda a carne abençoe seu santo nome. Isso faz da carne algo bom. Depois, saímos para toda a carne como grama. Agora o que aconteceu com a nossa carne? Então temos, derrame o Espírito de Deus sobre toda a carne. Então temos, nenhuma carne pode ser salva. Tudo fora da mesma Bíblia. E então, nenhuma carne verá a salvação. No entanto, aqui em cima, diz que, na minha carne, verei Deus, e que toda a carne abençoe seu santo nome. Então temos, é claro, a maior passagem do mundo sobre esse assunto. O Verbo se fez carne. E logo depois disso, a carne não se aproveita nada. Os que vivem segundo a carne, morrerão. Mas nos disseram que a palavra se fez carne e é imortal, e viverá para sempre. Agora, para entender o assunto da carne e do corpo, você deve entender o significado desses termos aparentemente contraditórios, que não são de todo contraditórios. Elas não são mais contraditórias do que quando você lê nos escritos do infinito Way que Deus é o único poder. E então quando você me coloca na classe de um praticante, sussurro para você, Deus não é poder de forma alguma e nada contraditório sobre isso. Quando estamos conversando normalmente, e o assunto do poder surge, a pergunta é, o que é poder? E a resposta é, Deus ou Espírito é poder. E isso não significa, no entanto, que seja um poder sobre alguma coisa. Significa apenas que é o único poder operativo da consciência. Deus ou consciência é que é o poder que faz 2 vezes 2 4, e os mantém assim. Deus, ou consciência, se desdobrando, é o poder que mantém do, ré, mi sempre do, ré, mi. Deus é o poder que faz com que as rosas venham das rosas e mantém a lei que chamamos de como procriar. Nesse sentido, Deus é o poder, no sentido de uma energia ou lei criativa. Autocriado, automantido. Mas Deus não é um poder no sentido de que Deus cura doenças, ou que Deus supera a falta, ou que Deus reforma os pecadores. Deus não é um poder nesse sentido, porque todas essas condições de pecado, doença, morte,
falta, limitação não são condições. Eles são ilusões. Você não precisa de Deus. Não precisamos de Deus para curar doenças. Tudo o que precisamos é entender que a doença não é uma realidade. Não precisamos de Deus para mudar nossa cobra em uma corda, exemplo no livro Caminho Infinito. A corda é uma corda. Se estamos, com má visão ou na escuridão, vendo-a como uma cobra, não precisamos de Deus para se livrar de nossa cobra. Precisamos abrir nossa visão para ver que o que parece uma cobra é uma corda. Por outro lado, podemos ir para um nível mais alto e dizer, na verdade, não faz diferença se a corda é uma cobra, porque uma cobra é tão inofensiva quanto uma corda. Então, nem precisamos superar a ilusão de que é uma cobra. Para nós, que diferença faz se é uma cobra ou uma corda? Uma vez que ambos são Deus, não precisamos de nenhum poder para nos livrar de uma cobra, porque não nos importamos se é uma cobra ou não. Ainda é de Deus. Você está dirigindo no deserto. Você vê a água à sua frente. Você não precisa de nenhum corpo de bombeiros para sugar a água. Você não precisa de sol para secá-lo e não precisa orar a Deus para se livrar dela. Apenas fique lá o tempo suficiente, até perceber que não há água lá. É uma ilusão. Ou você poderia ir ainda mais longe na sabedoria espiritual e dizer, que diferença, seja uma ilusão ou água. Ainda é de Deus. Eu, indo além, digo, estou passando por ela e as águas não podem me afogar. Então você vê, nós não precisamos de um poder. Não precisamos de um Deus no sentido de poder como a única razão para termos Deus. Teremos que ouvir isso de novo. Alguém vai ouvir isso e não vai entender. Eles dirão, ele disse que podemos nos dar bem sem Deus. Você não pode se dar bem sem Deus. Deus é que mantém a integridade do universo. Você não precisa de um Deus para se livrar de suas discórdias. Você não precisa de um Deus para parar as guerras, porque Deus não pode. Se Deus pudesse, por que as guerras aconteciam 7.000 anos, ele certamente teria parado uma delas. A única coisa que já parou uma guerra é um inimigo sendo derrotado, tendo que desistir. Caso contrário, eles continuariam para sempre. Deus nunca interferiu em uma guerra. Agora, observe as pessoas que ficaram doentes e continuaram doentes até morrerem, mesmo pessoas boas. Deus não entrou em cena. Nós não precisamos de um Deus para isso. O que precisamos saber é a natureza do erro. É isso que existe na segunda metade, em toda a mensagem, do livro O Caminho Infinito. Não existe um livro do Caminho Infinito, que não tenha um capítulo sobre a natureza do erro. Por quê? Se você conhece a natureza do erro, pode dispensar seu Deus, na medida em que precisar de um Deus para ser um poder para alguma coisa. Depois de conhecer a natureza ilusória do erro, você descobrirá que Deus criou o mundo no começo, e ele o fez bem, e ainda é bom. Depois de entender o primeiro capítulo de Gênesis, Deus fez tudo o que foi feito, e tudo o que Deus fez é bom. Para que você precisa de Deus agora? Para se livrar da bondade? Não. Deus não é poder no sentido de superar ou destruir ou elevar-se acima, curar ou reformar. Deus é um poder apenas de uma maneira. Deus é o poder deste universo, o poder que é a energia criativa, mantendo e sustentando a energia. Sem Deus, esse universo entraria em colapso. Mas esse universo é perfeito, então não precisamos de Deus agora como poder para melhorá-lo, curá-lo ou superá-lo. O Deus que precisamos agora é a realização do ser. A harmonia é, porque Deus é. E portanto,
Não precisamos de Deus para fazer seu trabalho novamente ou melhorá-lo. Chegamos a essa palavra carne. Vamos entender que espiritualmente a palavra carne significa incorporamento ou o corpo. E portanto, Deus se manifesta como ser individual. E em vez de dizer ser individual, dizemos Deus se manifesta como carne, como forma, como individualidade. Então a palavra carne pode ser usada para corpo, para ser individual, para personificação e encarnação no corpo, para forma, significando forma espiritual. A palavra carne pode ser usada mesmo em um pensamento. Se, por exemplo, você fosse um inventor, e você estava procurando uma lei e algo caiu da mesa, e você observou, e então uma dúzia de vezes mais observou que, quando deixa algo cair no espaço, ele cai, e de repente, você descobriu a gravidade. Agora, a palavra, a lei da gravidade, que sempre existiu, tornou-se carne. Ele tomou forma em sua consciência. Agora, a lei da gravidade tem um corpo. Está incorporado em sua mente, em sua consciência. É tangível agora. É evidente agora. Antes disso, a lei da gravidade existia, desconhecida, não manifestada, sem provas, sem testemunha. Agora, de repente, gravidade. Coisas caindo. Agora, a lei da gravidade é manifestada. Bem, houve um tempo em que nenhum avião voou. Mas as leis da aerodinâmica sempre existiram, mas existiram como a palavra, como a lei invisível, a lei desconhecida, intangível. E então um dia, os irmãos Uriel pegaram, ligaram. Agora, quero dizer, antes que o avião voasse, quando não passava de uma ideia na mente deles, ele se tornará carne. Tomará forma. Tornará-se concreto. Foi testemunhado. Foi evidenciado. Foi manifesto. A partir de então, tudo o que eles precisaram fazer foi externalizá-lo em outra forma de carne, que hoje e amanhã será queimada. Agora, essa forma externa pode voar hoje e será colocada na fogueira amanhã. Agora, temos uma forma diferente de carne. Agora, temos uma forma exteriorizada de carne, que é como a grama, que hoje floresce, mas o amanhã estará murcha, queimada. Assim é que a palavra, que é Deus, o não manifesto, que se manifesta como o Cristo ou Filho de Deus, e agora é uma ideia manifestada na consciência. Agora, esse é um relacionamento entre Deus e seu Filho, Cristo, o que significa que esse é o relacionamento entre Deus e seu infinito e eterno ser, seu ser individual. E assim, dentro da mente, que é Deus, e fora da mente, que também é Deus, você agora é carne, manifestada, evidenciada, testemunhada. Agora você é Deus encarnado. Você está agora na forma. Você é a individualidade, porque há 4 bilhões de pessoas na Terra, e os 4 bilhões que vieram antes de nós, e os 4 bilhões que virão depois, e todos existem agora na mente de Deus. Aqueles que eram, aqueles que são e aqueles que serão. Tudo existe agora na carne, em forma e integridade espirituais, eternidade e imortalidade. Agora o que aconteceu? Aqui fora eu vejo seus corpos. E aquilo que eu vejo como o seu corpo não é o seu corpo. É o meu conceito do seu corpo, ou é um conceito universal do seu corpo, mas não é o seu corpo. E então o que estou vendo não existe, exceto na minha mente. Você lá fora, é a palavra feita carne. Bem, eu não consigo ver, porque o sentido físico interferiu-se entre eles. E então tudo o que posso ver é o meu conceito de você como você é. Agora, esse conceito de você nunca poderá conhecer a Deus. Nunca pode conhecer a realidade. Ele nunca pode conhecê-lo como você é.
Esse conceito de você deve morrer. Em outras palavras, mesmo esquecendo o corpo físico, o conceito que tenho de você como homem ou mulher deve morrer, porque não importa o que eu pense de você hoje, você será algo totalmente diferente para mim no próximo ano. Ou eu pensaria em você como tendo maior grau de desenvolvimento espiritual ou menor grau, ou como tendo parado. Isso pode não ter relação com você, ainda pode ser apenas o meu conceito de você. E esse conceito de você nunca pode conhecer a realidade. E enquanto eu entender esse conceito de você, nunca conhecerei a realidade. Quando me livrei disso, parei de julgar e parei de colocar um rótulo em você. E parei de dizer o quanto você é espiritual ou o quanto não é espiritual, ou qual é o grau de sua integridade ou honestidade, lealdade e fidelidade. Quando paro de julgar se você é jovem ou velho pelas aparências, fecho meus olhos às aparências e deixo que Deus defina o que você é, quem você é e onde está, a resposta será: este é meu filho, meu amado filho, em quem estou muito satisfeito, porque é isso que realmente somos. Na verdade, somos a palavra feita carne. Mas é uma carne, uma forma, uma individualidade infinita e um corpo infinito que é eterno. Mas o que eu vejo como carne é o meu conceito disso e esse conceito nunca pode conhecer a realidade. E assim diremos: na minha carne, verei a Deus. Ou seja, na minha realização espiritual, na minha personificação individual, posso fechar meus olhos e conhecer a Deus. Mas, se eu olhar com meus olhos, nunca poderei conhecer Deus ou o Filho de Deus. Ninguém. Você verá aqui em duas lições que tivemos nesta semana, o invisível infinito e o cristianismo. A palavra feita carne é Deus encarnado como ser individual, como você e eu realmente somos. Mas, essa outra carne, a carne não aproveita nada. Aqueles que vivem segundo a carne. Nenhuma carne verá a glória de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Isso significa conceitos. Traduzir essa palavra, carne, em conceitos. Seus conceitos terrenos nunca entrarão no céu. Seus conceitos humanos nunca serão espirituais. Seus conceitos humanos nunca revelarão Deus. Agora, quando você se olha no espelho, não pode ver seu corpo nem sua carne, porque o que você olha é a personificação e a carne. Mas o que você vê no espelho é o conceito mundial de corpo e carne. E isso é mutável. Quanto mais alto você for na consciência, melhor o corpo parecerá e sentirá, mostrando que todos os conceitos mudam. Se você pode aceitar a crença de idade e doença, esse conceito conhecerá a morte, e nada poderá salvá-lo da morte. Por outro lado, você pode causar sua morte de uma maneira indolor, superando-a. À medida que você percebe, cada vez mais, a natureza da palavra feita carne, você abandonar o conceito mortal de corpo, e finalmente, se vê com um corpo incansável, sem idade e sem dor. Externamente, ainda parecerá um conceito aprimorado, mas não será. Agora, a carne vista através dos sentidos é realmente o nosso conceito de nossa verdadeira identidade. Carne aprendida espiritualmente na meditação significa nossa forma espiritual, não apenas do corpo, mas do ser. E então, perceba isso. Deus, ao individualizar-se como seu ser e meu, foi feito carne, evidente, tangível. O que contemplamos com os sentidos é o nosso conceito de carne e isso deve morrer. Se morre por permitir que a velhice e a doença obtenham, ou se morre por nossa transformação da consciência, isso é com você. Se você continuar aceitando o julgamento do mundo, um dia sua carne morrerá com a idade ou a doença. Se, no entanto, você permanecer na minha palavra e deixar a minha palavra habitar em você, se você manter Deus preenchendo sua consciência e a conscientização de Deus como a fonte de todo o ser,
Se você por trás dessa tolice ortodoxa de que apenas Jesus era o gerado de Deus e aceitar a própria palavra de Jesus de que nenhum homem na terra é seu pai, que Deus é o princípio criativo de seu ser e de seu corpo, você morrerá para a carne através da transformação. E a carne terá aparências e sentimentos cada vez melhores, mais vitalidade, mais juventude e força, mas acontecerá através de uma transformação da consciência, e não de uma morte física. E da mesma maneira, aqueles que viverem para a carne morrerão. Aqueles que vivem de conceitos morrerão. Em outras palavras, qualquer coisa que tenha uma forma externalizada para detectar, usaremos dinheiro como exemplo. Qualquer pessoa que viva julgando quanto ou pouco dinheiro tem, ou com sua dependência, deve eventualmente morrer, pela simples razão de que está passando fome. Você não vive de dinheiro. Você vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para aqueles que vivem da crença de que o dinheiro é seu suprimento, estão morrendo agora de desnutrição. Agora, vivemos não apenas de pão, carne ou dinheiro externos, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que um fisiculturista aperfeiçoa seu corpo maravilhosamente até certo ponto, com sua dieta e exercício, e então começa a se deteriorar 10 vezes mais rápido que o normal, porque ele o construiu com valores artificiais que não têm valor sustentador. Mas a pessoa que é sensível com o que come percebe que não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Em outras palavras, o que sai da consciência de alguém é o que realmente alimenta o corpo, mantém e sustenta. Agora, enquanto você age sensatamente em seus relacionamentos alimentares externos, come as coisas de que gosta, evitando os elementos mais destrutivos da comida, existem alguns, e não pensa mais, mas vive todos os dias em meditação, na contemplação da palavra de Deus. Você logo descobrirá que não estará morrendo de desnutrição. Você realmente e verdadeiramente será alimentado por dentro. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Agora que a carne é carne. Mas a carne na mesa do açougueiro é uma forma de carne, que hoje é e amanhã não. É um conceito, uma crença sobre a carne real, que é a carne interior, o pão interior, a substância da vida. Qualquer forma de bem que lhe chegar, aproveite. Aprecie-o, como se fosse como é, a exteriorização do próprio Deus. Mas não o abrace com muita força. Não tente se apegar demais. Esteja disposto a ver isso acontecer. Esteja disposto a ver isso acontecer, porque na casa de meu pai há muitas mansões, muitos estados de consciência, muitas formas corporificadas. E estes se exteriorizarão sempre na forma infinita e variedades do que chamamos de carne ou forma. Deixe que venham. Deixe-os ir, sempre abrindo espaço para maiores desdobramentos internos. Muitas pessoas acreditavam que o pão do padeiro, era a substância da vida, apenas porque, na linguagem bíblica primitiva, dizia-se que o pão era o alimento da vida, mas nunca foi concebido no sentido literal. Foi concebido no sentido de que a palavra de Deus é o alimento da vida, e a palavra de Deus é a substância da vida. E permanecendo nela, os alimentos exteriores nunca o incomodarão muito. Não será um excesso ou falta de indulgência, sua própria natureza mostrará uma seletividade, para que gradualmente você jogue fora os alimentos que não são particularmente bons para o seu sistema. Isso não significa que existem bons e maus alimentos, mas isso significa que existem estados de consciência, que não vão muito facilmente com alguns alimentos e vão com outros. Nós, sem sabermos disso, apenas adquirimos o hábito de pegar qualquer coisa que aparecer, contanto que se adapte ao nosso senso de retidão. Quando uma seletividade espiritual chega até nós e às vezes nos diz para não comer carne por uma semana, 2 ou 3, ou nos diz para beber 1 litro de água por dia,
Isso não depende da matéria. Essa é uma seletividade espiritual, apenas trazendo para nós nossa necessidade em uma linguagem inteligível para nós em um determinado momento. A palavra feita carne é a carne que eu tenho que o mundo não conhece. Eu sou o pão, o vinho e a água. Há uma carne, e essa carne conhece a Deus, porque está em Deus e com Deus em todos os momentos. Mas quando você pensa em carne no sentido de dinheiro, comida, roupas, moradia, essa carne está aqui hoje e não estará aqui amanhã. A beleza disso marque isso bem, a beleza disso é que não precisamos nos focar nessa carne externa. Não precisamos nos preocupar com nada que tenha forma externa. De fato, destruiremos nossas vidas se o fizermos, porque, se nos apaixonarmos por esses velhos modelos de carros Ford F, evitaremos nos afastar deles e abrir espaço para os carros V8 que virão mais tarde. A menos que possamos superar nossos velhos conceitos de tudo no exterior. Provavelmente você viu essa notícia no outro dia de uma mulher nesta cidade que cometeu suicídio, porque seu marido a mudou da casa que ela morava há 5 anos para outra casa e ela simplesmente não aguentou, então cometeu suicídio. Você vê que é a morte que se apega à forma ou à carne. Você deve estar disposto a vê-la entrar no exterior e partir. A carne interna é sempre a mesma, mas continua se exteriorizando de uma forma mais nova, superior e melhor. Mas quando elas vierem, não as abrace ou as guarde onde a mariposa e a ferrugem irão corromper. Não se apaixone muito por esse automóvel, ou casa, ou aquele amigo, porque eles precisam ir e vir, no plano externo, a fim de que a palavra feita carne no interior possa aparecer externamente para você de maneira mais nova, maior e mais refinada. Qualquer forma de bem que lhe chegar, aproveite. Aprecie-o, como é, a exteriorização do próprio Deus. Mas não o abrace com muita força, não tente se apegar demais. Esteja disposto a ver isso chegar e esteja disposto a ver isso ir embora. Porque na casa de meu pai há muitas mansões, muitos estados de consciência, muitas formas corporificadas. E estes se exteriorizarão sempre na forma infinita e variedades do que chamamos de carne ou forma. Deixe que venham. Deixe-os ir, sempre abrindo espaço para maiores desdobramentos internos que aparecerão. E assim é com nossos conceitos de corpo. Não se preocupe com o que parece estar acontecendo no corpo. Deveria haver coisas acontecendo, porque uma transformação está ocorrendo em nossa consciência, que está quebrando nossos velhos padrões. E quando se quebram, eles realmente são quebrados. Foi-nos dito que uma semente plantada na terra deve morrer, para que a nova vida possa surgir. Toda semente em nós deve morrer. Todo padrão, toda forma em nós deve morrer, para que o mais novo e o melhor possa aparecer. Toda criança tem que sair da escola primária e pode pensar que os dias infantis são os melhores, e eles não querem deixá-los, mas precisam. Eles devem superar essa escola. Eles devem superar a forma do corpo infantil. Enquanto estão fazendo isso, eles sofrem e provavelmente não gostam desses anos de dores crescentes. Mas é daí que surge o processo criativo humano. E então eles têm mais dores e dores que mudam com a mudança da vida. Eles também não gostam disso, mas isso é simplesmente abrir mão de formas antigas, usos antigos, modos antigos, abrindo o caminho para o novo. Mas a dor surge no desejo de se apegar ao antigo. É aí que a dor vem. É aí que a dor e o desastre chegam aos homens na maturidade. Eles querem se apegar às suas velhas e maravilhosas sensações sexuais, e odeiam vê-las deixando-as, e se apegam tão forte que se esforçam mortalmente, e entram em conflito físico e mental, em vez de acolher a mudança, que poderia tirá-los da escravidão, no sentido corporal, para obter algo mais alto, melhor e mais nobre.
Pode não haver nada mais alto e melhor e mais nobre nos anos da juventude, mas certamente existe nos anos mais maduros. Mas se não estamos dispostos a fazer essa mudança, deixar de lado nossas velhas formas de pensamento, de capacidades e de comportamentos, como deixaremos emergir as maiores e melhores capacidades de nós mesmos? Carne. Carne é essa forma mutável do corpo. E nessa forma mutável de corpo, não há Deus conhecido, mas a carne vista como individualidade real, eterna e infinita se externalizará continuamente em novas formas de forma externa, corpo e funções corporais. E então essa carne será novamente a externalização do seu estado superior de consciência. E é claro, às vezes também tenho que ir. Às vezes, todos adiamos esse envelope e passamos para nossa herança superior. Algumas pessoas precisam ser expulsas com a doença e outras voluntariamente deixam essa forma e avançam para a herança superior. A mortalidade pode ser aceita na vida. Sim, aqui está uma nota. Nosso trabalho não é livrar-nos do corpo, mas vestir-nos com um novo conceito de corpo. Assim, não nos livramos da carne. Não deixe nenhum aluno do caminho infinito sair por aí falando sobre um corpo vil, ou mortal, ou material, ou feio. Não faça isso. Deus é a substância do seu corpo, da sua forma, e quanto mais você perceber mais bonita, harmoniosa e saudável será a forma externa. Não sei, mas isso ocupa esse assunto de corpo, carne, conceito e realidade, e Deus como a essência criativa de tudo que é. Desperte. Joel S. Goldsmith. Kailua, Havaí, 30 de junho de 1963. Quando você chega a um estudo espiritual, é só porque alguma circunstância ou condição da sua vida precisa de ajuste. Você não encontrou a plenitude da vida, você não encontrou felicidade, saúde ou qualquer outro aspecto de realização, e portanto, você está procurando o elo perdido. Em outras palavras, você está sempre pensando em função de uma melhoria nos assuntos humanos de sua existência. Durante o seu estudo espiritual, você até encontrará algum grau de melhoria ocorrendo em sua vida, mas posso assegurar-lhe que você nunca encontrará tudo o que procura humanamente. Porque não é da natureza de um ensinamento espiritual dar a todos os humanos as coisas boas que cada um pensa que gostaria. Em algumas áreas de sua vida, você experimentará uma saúde aprimorada, oferta de emprego aumentada ou alguma outra forma de felicidade humana, mas você não encontrará a plenitude que você esperava. Quando você realmente percebe que isso nunca vai acontecer, você também percebe o motivo. Você esteve rezando mal. Você tentou corrigir ou melhorar essa existência humana. E essa não é a função de qualquer mensagem espiritual que seja. É muito claro que, e isso está na mensagem de todos os místicos, a meta do caminho espiritual é morrer para a experiência humana, para que sejamos renascidos em espírito. Nós aprendemos que o reino espiritual, o reino real, o reino místico, não é deste mundo, nem mesmo quando este mundo é saudável, rico e sábio. No caminho místico, você aprende que o objetivo da vida não é ter uma saúde melhor, uma casa mais bonita, um automóvel mais caro ou um companheirismo mais satisfatório. O objetivo é liberar a alma do túmulo da existência humana, mais precisamente do túmulo da mente humana. Se você tem tempo suficiente para períodos de introspecção ou contemplação, sente-se ocasionalmente e veja em que medida você é prisioneiro em sua mente e em seu corpo. Repare no quão pouco você sabe, exceto o que você encontra ali, e então você perceberá que toda a experiência humana é uma vida de prisão. Todo ser humano vive prisioneiro numa prisão da mente e do corpo. Durante toda a vida humana normal de um indivíduo, ele nunca se liberta daquela prisão. Considerando a maioria dos seres humanos, qualquer coisa que não esteja na mente ou no corpo não existe, e isso diz respeito até mesmo aos mais finamente educados. Na verdade, muitas vezes,
Quanto maior a educação, maior a prisão. A vida, quando compreendida, é uma aventura. É como um bebê que, começando a engatinhar, começa a encontrar um mundo fora de seu berço, de sua cadeirinha ou cercadinho. Mesmo que a criança bata a cabeça ou queime seus dedos, o mundo que ela está explorando é um lugar fascinante. Mas, de alguma forma, quando a criança atinge a adolescência, perde todos os desejos de busca e descoberta, ela perde todo o desejo de aventura. Há um intervalo de curiosidade sexual, mas quando essa curiosidade fica satisfeita, não há nada muito além dessa curiosidade. A vida, então, tem sua morada no corpo e na mente. Há, no entanto, alguns exploradores, artistas e aventureiros, que tentam ampliar seus horizontes mental e artisticamente, mas apenas ocasionalmente surgem 2 ou 3 que queiram explorar o reino da alma. Pense na palavra alma por um momento e veja o quão pouco você sabe sobre isso. Mas então lembre-se que o resto do mundo sabe ainda menos do que você. Porque você tem descoberto muito sobre a alma nos escritos que você anda lendo e estudando. O conhecimento da alma, a vida da alma, o horizonte mais amplo que a alma engloba é a maior experiência a qual qualquer indivíduo pode chegar. A alma está presa no túmulo que chamamos de experiência humana, o túmulo da mente e do corpo. E se quisermos experimentar a alma, temos que superar as limitações do corpo e da mente. Sobre isso, o Mestre disse que não pensássemos na nossa vida, mas buscássemos o reino de Deus, na alma. Nós violamos esse ensino pensando em Deus, ou na alma, como tendo a função de melhorar nossa vida humana, mas as instruções divinas são para não pensar nessa vida ou em nenhum dos seus aspectos, corpo, mente ou qualquer outra coisa, mas buscar uma consciência desse domínio superior. A razão pela qual esse domínio da alma é tão pouco conhecido é que Deus é compreendido como um Deus distante, sem a percepção de que Deus é a alma do homem. Você não pode encontrar o reino de Deus até que você tenha entrado na consciência, em sua própria alma, e só então você pode conhecer isso. Isso é uma aventura, porque você tem que deixar para trás os aspectos triviais da vida. Você tem que deixar para trás as coisas do corpo e da mente e alcançar o humanamente desconhecido. Muitos exploradores deixaram águas familiares para chegar a regiões desconhecidas, sem saber se haveria um caminho de volta. Alguns nunca voltaram, mas estavam dispostos a perder o sentido humano da vida para se aventurar no desconhecido. Assim, você também não terá absolutamente como saber o que você vai encontrar quando chegar ao reino da sua alma, e nem terá garantia de que poderá voltar. Aqueles que passaram por isso antes de você não fizeram mapas. Sabemos que o caminho é uma forma de meditação e que um professor pode servir de guia, mas esse professor pode levá-lo apenas até a prática da meditação, e então você estará sozinho. Alguns ficam tão assustados com o primeiro vislumbre do reino da alma que nunca voltam a essa forma novamente. Deus é luz, mas, face a face, sua luz é mais cegante em intensidade do que olhar diretamente para o sol quente. Então, sendo isso assustador, é preciso um espírito aventureiro para fazer mais de uma tentativa. Não é que Deus seja assustador, mas que os sentidos humanos, despreparados, assustam-se com o desconhecido. Mas, na verdade, nada há para ter medo. Em geral, o progresso no caminho espiritual é tão gradual que todo o caminho é uma alegria. Aqui e ali, haverá experiências que são momentaneamente assustadoras, porque você talvez esperasse algo diferente. Por exemplo, você pode ter pensado que cada dia seria uma experiência alegre, mas há períodos de esterilidade e vazio, com a sensação de se estar separado de Deus. Na verdade, são esses os mais necessários para o seu desenvolvimento espiritual, mais do que estar sentado nas nuvens, porque sem esse vazio, você é como uma vasilha cheia de água, na qual nada de novo pode entrar.
Você deve perder seus conceitos de Deus e tudo o que você espera de Deus. Eu gostaria de poder usar como título para um livro Papai Noel Deus, porque é assim que a maioria dos conceitos de Deus são. Tenha certeza de que ninguém pode entrar no reino da alma com qualquer conceito de Deus em mente. Você também tem que deixar para trás tudo o que você tem, até mesmo o tão esperado companheirismo, no sentido humano da companhia. Você gostaria de dizer aos seus companheiros o que você está pensando e o que está fazendo, e compartilhar suas alegrias e sucessos, mas isso não pode ser feito no caminho místico, porque aqueles que não estiveram lá não têm a capacidade de compartilhá-los. Raramente você encontra um companheiro com quem você pode compartilhar, e mesmo assim, você ainda descobre que há algumas coisas que devem permanecer ocultas para sempre. Isso não explica a solidão do mestre durante seu ministério de 3 anos? Quando ele queria revelar alguns dos segredos da vida em alta dimensão, ele podia tomar apenas 3 dos seus discípulos com ele. Todos os 12 nunca tiveram condições de ver homens que viveram 500 anos antes do tempo do mestre não só vivos, mas ali, ao lado dele, compartilhando com ele sua sabedoria, e tenho certeza de que havia mais alguns segredos que ele não contou nem aos 3. Esse é o tipo de solidão que temos nesta vida, quando descobrimos que só podemos compartilhar nossas realizações e conquistas com alguns poucos. No momento em que você entra na consciência superior, sua visão se expande e você pode ver eventos do presente, do passado e do futuro. É como ficar na varanda de um 11º andar, podendo ver por milhas em todas as direções, enquanto que o homem na rua é ciente apenas daquilo que está acontecendo bem diante dos olhos dele. Dos reinos mais altos da consciência, o passado é visível, assim como o presente e o futuro, mas não como leitura da sorte. Você pode voltar aos profetas na Bíblia e ver como eles sabiam o que estava por vir e o que poderia ter sido feito para evitar que o mal acontecesse. Mas os males aconteceram. Por quê? Porque ninguém pode acreditar no que não pode compreender, e é por isso que você perde muitos companheiros no caminho espiritual. Existe uma razão prática para empreender a aventura espiritual. Com tudo que é agora conhecido, é possível trabalhar nos bastidores e mudar o curso de eventos futuros. Isto é conhecido pelos místicos que estão agora no outro lado do véu. E na medida em que encontram homens e mulheres receptivos ao chamado espiritual, eles são capazes de doar o benefício de sua sabedoria aos que estão agora no mundo, e exercem uma influência que ajuda a corrigir os assuntos humanos. E mesmo sem isso, a jornada já valeria a pena, porque liberta sua alma de toda limitação. Isso liberta sua vida de ser apenas um círculo vicioso de levantar-se pela manhã, comer 3 refeições por dia e ir para a cama à noite. Isto em si é uma prisão. O homem não foi criado para ser um escravo, fisicamente, economicamente ou mentalmente. O objetivo do homem é revelar a natureza de Deus. O propósito original do homem consiste em ser um instrumento através do qual Deus habita na terra. Este é o significado de encarnação, Deus encarnado como homem individual. O filho pródigo simboliza os caminhos perdidos do homem, e mostra que o homem pode encontrar o caminho de volta para a casa do Pai, para a divina consciência, e viver como herdeiro de Deus, com as sandálias, a túnica ou o anel precioso. O homem é a grande glória de Deus. O homem não deveria chorar, e todas as suas lágrimas são derramadas apenas por causa de uma sensação de limitação. Toda lágrima que você derrama é prova de ter experimentado alguma forma de limitação em sua vida. Mas o homem não nasceu para chorar. Quanto mais você procura em seu corpo e em sua mente, mais aprisionado você se torna. Não pense nem por um momento que você está livre do corpo ou da mente. Em vez disso, entenda, através do seu estudo, que você está indo além do corpo e da mente, no reino da alma. Quando você alcança esse reino,
ou mesmo se você se aproxima dele, descobre que a mente e o corpo serão mais receptivos ao comando de Deus, e assim exigirão menos e menos atenção humana. Eventualmente, você será libertado desta prisão por um ato da graça. Alguma coisa acontecerá com você, não se você apenas se sentar e esperar por isso, mas isso acontecerá se você mantiver seus pensamentos voltados para cima. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Isaías 26, 3. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 6. Na quietude e na confiança está a sua força. Isaías 30, 15. Com esses esforços, você se prepara para o ato da graça que acabará por libertá-lo. Você pode entender agora por que os anjos são retratados com asas, e a razão pela qual falo de pensamentos em ascensão, experiências no topo do monte ou alturas da consciência. Quando a alma é liberada, voa para cima, mas não no tempo ou no espaço, e sim na consciência. Já não está ancorada no chão. Não está mais sepultada no corpo e na mente, é uma consciência crescente, uma faculdade que expande. Quando uma pessoa experimenta a morte física, pensa-se erroneamente que a alma deixa o corpo e voa para cima. A razão pela qual eu digo que isso é um sentido equivocado é que por trás disso existe a verdade. Se você morre diariamente para o sentido mental e físico da vida, a alma é liberada e voa para cima. Mas esse não é o dia da sua morte física, é o dia em que você se torna vivo por causa da morte de seu falso sentido do eu. É o dia em que você é liberado do túmulo do corpo e da mente, e então a alma está livre. Embora isso seja ensinado simbolicamente em todo ensinamento místico, os fundamentalistas o interpretaram literalmente, assim como eles fizeram com a história de Jonas e a baleia, que simboliza o homem na prisão na crença humana. Você sabe que você tem um corpo e uma mente, mas você não veio para conhecer esse você que tem o corpo e a mente, mas sim para esse eu que é a aventura da vida, e a aventura da vida é o despertar deste eu. Você é a alma que vive. Mas primeiro você deve reconhecer que você é a alma, e então deve começar a explorar, procurar e buscar até me encontrar, até encontrar o seu eu, o verdadeiro você. Este é você que Deus enviou para viver a vida de Deus na terra. Esse eu que você é nunca nasceu, nunca morrerá, e está, por um momento, sepultado em um parêntese, lutando para sair e viver a vida com plenitude. Se você pesquisar seu corpo, dos seus dedos dos pés até o topo da cabeça, tentando localizar onde você está, descobrirá que você não existe em qualquer lugar entre a cabeça e os dedos dos pés. Você não pode encontrar seu eu em qualquer parte do corpo. E isso deve ser a sua primeira dica. Se eu não estou neste corpo, onde eu estou? O que eu sou? E então a busca pela criação do homem de Deus começa. A grande aventura começou. É melhor manter todas as suas descobertas para você, porque nunca acredite que encontrará alguém que tem exatamente as mesmas experiências. Então, algum dia, quando você estiver conscientemente fora do corpo e perceber que eu sou eu, você poderá ver que Deus plantou a plenitude de si mesmo em você, para que nada possa lhe ser acrescentado e nem nada possa lhe ser tomado, pois você realmente vive na plenitude em Deus. Você então não irá procurar nada lá fora, será livre para compartilhar 12 cestas cheias a cada hora do dia, sem achar que está se esgotando. Então viverá uma vida de alegria como o céu na terra, mas não até que você me veja como eu sou. Veja seu eu como ele é, não bloqueado em um corpo ou mente, mas incorpóreo, espiritual, onipresente, livre. Então você saberá por que está escrito: as armas não alcançam a vida, a chama não a queima, as águas não a podem superá-la. Bhagavad Gita. C2. Porque você é esse eu, feito da própria natureza de Deus, indestrutível, indivisível, inseparável de Deus.
Nem a vida nem a morte podem separá-lo da vida, de Deus, do amor, da realização. Fim do áudio. Carne é carne. Tape 102B de 1954. E Despertar do Espírito. Tape 153A de 1963. De Joel S. Goldsmith.